de março para você aproveitar. E aí, gente, olha, trazer aqui o nosso assunto, então. A produção de etanol de milho tem ganhado cada vez mais espaço aqui no nosso Brasil, né? Especialmente no Centro-Oeste e mais recentemente aqui também no nosso Nordeste. O setor pode ter potencial para impulsionar a economia e gerar empregos aqui no Rio Grande do Norte. Mas quais são, né, os desafios justamente para viabilizar essa produção no estado? Como o etanol de milho se encaixa no cenário da transição energética e da sustentabilidade? Essas são perguntas que a gente se faz, né? E aí, para responder esses questionamentos, outras questões também, estamos recebendo a partir de agora Paulo Truco, diretor comercial da FS Bioenergia, que vai trazer esse panorama para a gente, Edivan Martins, sobre o setor, as suas perspectivas para o mercado potiguar. Paulo, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco hoje para a gente conversar sobre esse cenário até certo ponto novo aqui para o nosso Nordeste, né? E a gente quer entender um pouco mais sobre tudo isso e principalmente, né, sobre essa produção do etanol de milho. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Andresa, bom dia, Edivan, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Espero poder trazer um pouco mais de informação sobre esse combustível aí, que deveria ser um orgulho do Brasil, da gente ter essa produção aqui, ser uma produção nacional e sustentável. Que bacana. E aí, Paulo, eu já te pergunto, né, como é que tá esse cenário da produção do etanol de milho no Brasil? E, mais, claro, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, mais especificamente aqui no nosso Nordeste. O etanol de milho, ele é relativamente novo no Brasil, tá? A produção de etanol de milho em larga escala, ela começou a ter uma relevância maior a partir de 2017, tá? Quando teve a primeira planta 100% etanol de milho no Brasil, no Mato Grosso, e desde então essa produção vem crescendo bastante e ocupando um bom espaço aí nesse mercado, né? Então, estamos aí com 7 anos do crescimento dessa indústria e hoje o etanol de milho já ocupa em torno de 20% aí da produção nacional de etanol. Então, boa parte dessa produção se deu no Mato Grosso, Centro-Oeste, principalmente. Sim. Foi lá onde surgiram as primeiras plantas 100% etanol de milho. E depois, essa produção também vem se espalhando por outros estados, e principalmente do Centro-Oeste. E o mais importante é que a produção dessas indústrias não tem ficado somente nos estados produtores. Ela tem viajado um pouco mais, né? Então, o etanol dessas regiões, ele tem chegado a estados que a gente chama, né, que são deficitários, que não produzem, que não têm uma produção tão expressiva de etanol. Então, isso tem contribuído bastante para a distribuição de combustível, né, para o abastecimento de combustível no Brasil. Onde é que há um consumo mais forte do etanol de milho? Olha, Edvan, o etanol de milho ele é consumido em praticamente todos os estados do Brasil hoje em dia, tá? Os principais estados consumidores de etanol no momento são os estados da região que a gente chama de Centro-Sul. Então, você tem São Paulo, é um grande consumidor, é o estado que tem o maior consumo de etanol. Minas Gerais, Goiás, Paraná, tem grandes consumos também. Mas o que a gente vem notando é que, com essa produção de etanol em regiões que antes não eram tradicionais produtoras, não tinha uma produção excedente de etanol, essa produção ela tem ido para regiões que tinham uma carência no suprimento de etanol. Então, hoje a gente percebe muito o etanol, ou álcool, né? Muita gente conhece até como álcool, é o mesmo produto, tá? Que ele tem chegado em estados e regiões que antigamente eram somente você só via a gasolina na bomba, e hoje em dia você tem visto o etanol ou álcool nas bombas dos postos de combustíveis
sendo ofertado em preço mais competitivo. Então, quando você olha para o norte, para as regiões do norte, do nordeste, regiões que antigamente consumia muito mais gasolina e praticamente muito pouco álcool direto, né? Hoje você tem aí regiões e postos que oferecem esse combustível num preço competitivo para o consumidor poder escolher aí e abastecer o seu carro com esse combustível de forma econômica e de forma até sustentável, inclusive, né? É, Paulo, nesse período de crise, de altos preços da gasolina, o senhor que é especialista nesse tema de etanol, do álcool, é mais vantajoso para o consumidor o álcool ou a gasolina? Olha, é uma relação, do ponto de vista econômico, relação de conta, né? Você tem que, consumidor, aqui no Brasil a gente tem um grande benefício que é ter um carro, um veículo que ele é flex. Então você pode colocar qualquer tipo de combustível, seja gasolina, seja álcool ou etanol, que ele vai rodar sem nenhum problema. Nenhum desses dois combustíveis causa nenhum problema para esse veículo flex. Então, é uma opção do consumidor. A gente coloca isso como frentes, né? O consumidor ele pode optar por um combustível ou outro pela questão econômica, olhando para o bolso, ou por uma questão sustentável também, olhando para o meio ambiente. sim. Então, do ponto de vista de meio ambiente, acho que a gente pode até falar um pouco mais, mas é indiscutível que o etanol ele não é poluente, assim como a gasolina é poluente. E do ponto de vista econômico, é uma relação de conta que as pessoas podem fazer quando elas chegam no posto. Então, você olha para o preço dos dois combustíveis, você divide, né? Você pega o preço do etanol e divide pelo preço da gasolina. Se o valor que você tiver for abaixo do que a gente fala de 0,75, ou seja, 25%, faz mais sentido consumir etanol, economicamente, tá? Você vai rodar mais por um custo, pagando um valor menor, consumindo etanol. Se esse valor estiver acima, significa que o etanol vai estar mais caro, vai estar trazendo uma eficiência menor, econômica menor do que a gasolina. Então, hoje a gente tem esse benefício. Uma coisa que a produção de etanol de milho mudou bastante no Brasil foi a dinâmica de safra e entre safra da produção de cana. Porque antes da produção do etanol de milho, o fornecimento era a partir das usinas de cana, né, que produzem açúcar e etanol. E essas usinas, elas têm um período de safra que segue o clima. Então, você tem aí de 6 a 8 meses no ano em que elas produzem. Nos outros períodos, você não tem oferta dessa produção. Então, as usinas precisam armazenar esse produto para continuar ofertando para os postos, para as distribuidoras, né, esse produto. Com a vinda do etanol de milho, o milho ele tem uma dinâmica diferente da cana. O milho você pode armazenar ele. Então, essas indústrias, elas produzem durante 12 meses no ano. Então, um benefício que isso traz para o setor como um todo é que o etanol de milho ele é mais uma garantia de abastecimento de etanol, de combustível sustentável durante os 12 meses do ano. Então, a gente não sofre tanto com o período de safra e entre safra, né? Ele acaba sendo um combustível, né, uma produção complementar à cana. É o mesmo produto, tá? Ele, do ponto de vista de rendimento no carro, ele tem a mesma eficiência, não tem distinção pelos órgãos de regulamentação, a Agência Nacional de Petróleo, que é quem regulamenta o setor, enxerga os dois produtos como iguais, do ponto de vista de performance nos veículos. Porém, um tem uma produção que é 12 meses no ano e o outro tem uma produção que ela é muito concentrada em 6 a 8 meses aí no ano.
Então, eu vejo isso como muito para o setor e muito favorável para o consumidor também, que ele pode contar com esse produto nos postos durante todos os meses no ano. Paulo, você comentou aí algo no começo da nossa conversa que me chamou um pouco da atenção, e como a gente está falando da produção em si, essa planta ela é específica para esse tipo de produção? Você comentou assim, né? Ah, não, hoje em dia a gente chegou numa planta ideal, né, para essa produção. É isso mesmo? As plantas de etanol de milho, elas são produtoras exclusivamente de etanol. Uhum. Então, diferente de uma usina de cana, que ela pode produzir açúcar e etanol, uma planta de milho, ela é para se produzir apenas etanol. Então, independente do preço, né, do mercado do etanol, ela vai continuar produzindo o etanol. As usinas de cana têm uma flexibilidade de produzir um pouco mais ou um pouco menos de um produto ou de outro, que é açúcar ou etanol. O fato da cana-de-açúcar e do milho, isso não tem como de baixar um pouquinho não, Paulo, esse valor? Ou é a planta de produção, ela diferenciada, não acarretaria uma diminuição do preço por fato de ser milho ou ser cana-de-açúcar? O custo é o mesmo de produção? Então, isso no final de venda, ele segue uma dinâmica de mercado, né? Que ela existe muito em função da oferta e demanda. Então, o preço do etanol, de venda do etanol de milho ou etanol de cana, eles acabam sendo os mesmos no final, né? O distribuidor, a rede de postos, ela não faz nenhuma diferenciação entre essas fontes, né, do etanol. O que a gente tem visto é que, à medida que você aumenta a produção de etanol, de milho, e ela vem crescendo, né, como eu disse, ela vem adicionando ao mercado aí, e hoje já conta com 20% da participação no mercado, você aumenta a oferta. Então, a tendência seria de que esse preço ele fosse mais competitivo. Que, de um outro lado, você tem também a gasolina, né, que, como eu disse, são dois produtos concorrentes no posto de combustível. Então, o consumidor ele vai chegar no posto e vai optar por aquilo que faz mais sentido para ele, se vai ser a gasolina ou se vai ser o etanol. Nos últimos anos, quando a gente pega e faz uma comparação Brasil, um acompanhamento Brasil, a gente percebe que o etanol, na relação que eu falei, né, que a gente chama de paridade, ele tem ficado numa proporção bem abaixo dos 0,75 que eu mencionei. Ou seja, no Brasil, de uma maneira geral, tem feito muito mais sentido consumir etanol do que gasolina, que ele está numa relação econômica mais baixa do que o preço da gasolina nos postos, né? O que acontece é que alguns estados, algumas regiões, eles têm dinâmicas de impostos diferentes e logísticas diferentes. Então, o custo para se levar um produto até um estado, às vezes é diferente para se levar outro, do custo para se levar outro. Então, isso acaba acarretando, né, do etanol estar um pouco menos competitivo do que a gasolina e vice-versa. Tá? Então, quando a gente olha para estados como eu mencionei, Mato Grosso, que é um grande estado agora produtor de etanol, principalmente etanol de milho, você vê que o preço do etanol nesse estado ele é muito mais competitivo do que o da gasolina. Quando a gente olha para São Paulo, que também é um grande estado produtor, ele também é mais competitivo do que a gasolina. E aí, quando a gente olha para o Nordeste, tem estados como, por exemplo, a Paraíba, e até mesmo Pernambuco, que o etanol ele tem ficado mais competitivo nos últimos meses do que a gasolina. Essa produção, Paulo, já acontece aqui no Rio Grande do Norte ou algum estado do Nordeste se destaca? Não, até hoje eu não tenho nenhum registro de planta de etanol de milho no estado do Rio Grande do Norte.
E um Nem dos principais fornecemos, nem motivos para fornecemos a isso. matéria-prima? Então, a produção, hoje o estado do Rio Grande do Norte produz em torno de 45 mil toneladas de milho. A produção de milho no estado, ela é relativamente pequena. Então, Fica só para as a pamonhas e FS, canjicas mesmo, né? isso é bom, isso é bom. Esse é um consumo muito bom aí. Então, a produção não é suficiente, né, para ter uma produção em larga escala, uma planta de larga escala de etanol a partir do milho, essa região. Tem muitos desafios ainda para enfrentar aqui no nosso Rio Grande do Norte, de repente para a FS Bioenergia estar aqui conosco? Olha, a gente já atende alguns estados da região, Uhum. principalmente Pernambuco, a gente manda muito produto por ali, que acaba atendendo, né? O produto chega por Pernambuco e ele atende os outros estados, e muito provavelmente as distribuidoras para quem a gente vende acabam levando esses produtos, inclusive para o Rio Grande do Norte. Então, o que a gente tem visto é que o grande desafio que a gente tem hoje em dia é logístico, é Sim. ter custos viáveis para fazer com que o produto chegue de forma competitiva. E eu vejo que a gente vem se desenvolvendo nisso. Esse último ano que passou foi uma grande demonstração. O Brasil, de uma maneira geral, vinha importando etanol, e no último ano ele importou muito pouco, e muito disso fruto do desenvolvimento logístico também, que o Brasil como um todo teve. Então, a produção do próprio Mato Grosso e de outros estados tem conseguido chegar no Nordeste, de uma maneira geral, de forma mais competitiva, para complementar a produção local, né? Isso que eu acho que é o mais interessante, é que a competição hoje em dia, ela nem é uma coisa que a gente discute entre etanol de milho e etanol de cana, porque Uhum. no fundo a gente tem um espaço muito grande para competir com a gasolina, né? Para substituir Sim. esse combustível que é fóssil. Então o etanol pode chegar cada vez mais competitivo e, sendo de cana ou sendo de milho, ocupar um espaço aí nesse setor de combustíveis e ser uma alternativa, além de mais econômica, também mais sustentável, mais limpa para os consumidores. Maravilha, Paulo. E a gente espera que esses desafios aí sejam realmente ultrapassados, porque, olha, estamos pagando caro aqui no nosso Rio Grande do Norte, né? E a concorrência sempre vem aí justamente para diminuir esses valores, né? Na bomba, principalmente. Quero te agradecer, muito obrigada pelas informações. Paulo Truco, diretor comercial da FS Bioenergia. Muito obrigada por estar conosco nesta sexta-feira. Obrigado a vocês, obrigado aí, ouvintes, e foi um prazer. Prazer foi nosso. Pois é, Edivan Martins, deu para entender aí um pouquinho, né, desse